hoje é o dia do encerramento desta nossa campanha de uma série de entrevistas com grandes homens de Deus sobre crescendo em tempo de crise. E hoje nós temos uma grande convidada e achamos por bem escolher uma mulher para encerrar essa nossa série de entrevistas sobre crescendo em tempo de crise. E hoje vai pegar fogo. Hoje vai pegar fogo. Hoje Deus vai falar. Hoje alguma coisa vai acontecer. E essa nossa convidada, ela, como eu gosto sempre de dizer, ela é assuntosa. Então, minha irmã, meu irmão, você que está nos assistindo agora, vai partilhando essa live antes de eu chamar a nossa convidada e vai preparando já também algumas perguntas para no final a gente passar para ela e ela responder em nome de Jesus. Olha, eu vou já chamar a nossa convidada, já que vocês já partilharam. Ainda não estou satisfeito com o número de partilha, mas eu quero que você partilhe mais. Mas enquanto isso, nós vamos chamar a nossa convidada, nossa irmã, pastora Ruth Catala. Alô, alô, alô. Graça e paz, pastor. Graça e paz. Paz do Senhor, como é que está? Amém. Está tudo ótimo, graças a Deus. E vocês aí? Melhor impossível, ouvindo a sua voz. Glória a Deus. Conhecendo você agora, só conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos o veem. E isso traz em mim uma satisfação tão grande. Estou feliz por ver você, por conversar contigo aqui agora. E antes eu via as suas lives e também as suas pregações em cada igreja que você passava. Confesso que algumas coisas que você argumenta nas suas lives não concordo muito, mas é mesmo assim. Mas estou feliz pela sua vida. Glória a Deus. Feliz porque, na verdade, cada africano, angolano que tem uma trajetória tão bonita como a sua no Brasil, isso traz em mim uma satisfação muito grande. Já morei bom tempo no Brasil, uns 16, 17 anos, e vendo você e sabendo que você é uma mulher tão inteligente, sabe falar, sabe conversar, fico feliz por isso. Então, por isso nós convidamos você para estar conosco aqui hoje. Mas eu queria que você, antes de mais, antes da gente entrar no nosso assunto, nos contasse um pouquinho mais da sua história, como é que você foi parar no Brasil. Eu sei que você é casada e tem filhos e pronto. Como é que você foi parar no Brasil? Em que área você se formou? E para ser uma mulher inteligente assim como você, precisa estudar. E olha, eu já ouvi também algumas lives, já vi algumas lives do seu marido, sei que o cara também é um homem muito inteligente, então eu estou feliz pela sua família. Conta-nos mais um pouquinho da sua história. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse tempo. Eu acredito que ele sabia, né, antes mesmo de nós, antes mesmo do pastor Pilon, antes de todos aqueles que nos acompanham nesse tempo, acredito que Deus tinha um projeto para hoje estarmos ao vivo agora, abençoando, né, não só a nós, não só nos abençoando, mas abençoando todos os que estão a acompanhar esse trabalho. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos e, mais uma vez, dizer que é uma honra estar contigo, pastor Pilon, e participar desse tempo. E feito isso, pastor, eu sou angolana, né? sou da Huila. Não vem para cima da história de vocês das províncias. Eu sou da província, sim, e é uma honra ser da província. Eu cheguei no Brasil em 2019, ganhei uma bolsa de estudo para fazer teologia, vim como missionária, fui consagrada ao ministério, separada ao ministério missionário desde os 15 anos, pelo meu pai mesmo, que na época pastoreava
igreja, é um dos maiores plantadores, na minha opinião, que Angola já teve. Eu honro o seu legado e é uma pessoa que eu admiro muito, porque mesmo estando morto, sua semente, a semente que ele lançou na minha vida permanece viva. Então, eu ganhei uma bolsa de estudo, vim para cá, para o Brasil, me formei primeiramente em teologia. Na época, não tinha terminado o ensino médio, vim aqui, terminei o ensino médio aqui, numa modalidade chamada EJA, Estudo de Jovens e Adultos. Então, eu tive que começar a faculdade e, ao mesmo tempo, terminar o ensino médio, por causa de algumas discrepâncias no ensino em Angola e no ensino no Brasil. Terminei, deu tudo certo, graças a Deus, e ainda assim, continuando com o Ministério da Palavra, enquanto missionária, na época solteira. Foi um tempo muito especial. Depois disso, me formei também em psicopedagogia clínica. Me formei em pedagogia primeiro, né, licenciatura. E depois, agora estou a fazer a pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional. Eu escrevi 2 livros, o terceiro está no forno, está e é lançado ainda esse ano, se tudo correr bem. Para me tornar o que eu sou hoje, acredito que não é só fruto de carteira, não é só estudar, não é só instituição que forma mulheres e homens dependentes do Senhor. Eu acho que a escola da vida no altar do Senhor, eu acho que eu fui mais educada e treinada por Deus do que por instituições. Eu fui treinada por Deus dentro das instituições. Acho que é correto afirmar isso. E hoje eu sou esposa do Manuel Catala, meu marido, me deixa ter palavras, é um homem incrível. Somos pais da Silvina de 4 anos, maravilhosa, um milagre do Senhor, e o Daniel, de 1 ano também, que é outro milagre. Estamos no Brasil, trabalhando na obra do Senhor. Já fazem 4 anos que depois de 10 anos como missionária, eu era só fazendo uma voltinha aqui, eu era da Assembleia de Deus, porque foi a Assembleia de Deus que me deu a bolsa, que me cedeu a bolsa no Brasil. E nesse processo, conheci o meu esposo, que estava a vir para o Brasil para se formar, eu já estava a voltar para Angola. Nos conhecemos, fizemos o processo de corte, noivamos no Brasil, fomos para Angola nos casar e me tornei batista, porque o meu esposo era batista. Calma, pastor, ainda não perderam, calma, deixa eu te contar um segredo. Deixa eu abrir aqui um parênteses para lhe dizer que mesmo sendo batista, uma vez assembleano para sempre. Agora gostaste, né? Diz amém. Amém. Assembleano para sempre. Então, pensa numa batista assembleana. Sou eu. Foi na Assembleia onde eu fui batizada pelo Espírito Santo. Tenho uma história com a Assembleia de muito respeito, muita honra, muita consideração. Me sinto muito em casa, tanto mais que depois de consagrada ao Ministério Pastoral, isso faz 4 anos, pela Batista, quando eu tinha que ministrar na igreja, o pessoal falava, se prepara que hoje é a pastora é a batista mais assembleana que existe, ou a assembleana batista que vai ministrar, então se prepara para dar glória. Então, esse é mais ou menos o resumo da nossa história, e o resto do testemunho está no YouTube também. Amém. Agora, o que eu quero saber mesmo é quando é que o seu marido vai se converter à Assembleia de Deus? Eu não sei se ele vai se converter na Batista Teututano. Manuel Catala é batista. Ele é muito batista, pastor. Meu Jesus amado. Isso já me entristece o coração, meu pai. Agora, você chegou no Brasil. Eu cheguei no Brasil em 96, uma época totalmente diferente de agora. Ok. O que você... Como é que o Brasil te recebeu? Entendeu? Como é que você encara o Brasil? Você teve dificuldades ou foi muito fácil? Em 96 as coisas eram diferentes e nós, como missionários, eu também ganhei uma bolsa de estudo e éramos em 3. E nós encaramos muitas dificuldades, mas também Deus foi abrindo portas, igrejas foram nos ajudando, foram sendo nossos mantenedores no seminário. E depois de 2, 3 anos as portas foram se abrindo. Graças a Deus conseguimos terminar o nosso curso teológico. Mas você chegou numa época em que as coisas no Brasil já estavam um pouco mais fácil. Mas eu quero saber como angolana, como africana,
não sei se foi a tua primeira viagem para fora de Angola, mas chegando no Brasil, embora sendo de língua portuguesa, mas cultura diferente, até na igreja também nós encontramos esse tipo de dificuldade, esse preconceito. Eu queria saber se você encontrou algum tipo de dificuldade. Encontrei, primeiro, principalmente por causa, eu acho que de todo o desenrolar que vai ser a nossa live hoje, a nossa temática e vários outros detalhes. Eu encontrei dificuldade. Primeiro, como mulher, jovem, né? Tendo a responsabilidade ministerial que eu carregava no meio de um contexto estrangeiro, eu encontrei dificuldades, mas não foram tantas que me atrapalharam a desempenhar com zelo e excelência aquilo que eu havia sido chamada para desempenhar ali. Mas deixa eu ser mais específica. Eu encontrei, as pessoas olhavam para mim, primeiro quando eu chegava para pregar, elas perguntavam assim, ela é a missionária? É ela que é a pregadora? É ela que trouxe a palavra? Só que depois do culto elas correram para dizer, olha, nos perdoa, foi mal, olha, quando você parece tão novinha e tal, e que você parece ter... Tá, ok. Segundo, eu pensei que eu sofreria preconceito por ser negra. Mas no meio evangélico, no meio em que eu estava inserida, não sou Igreja Assembleia de Deus, não, porque eu também estava envolvida com outros trabalhos interdenominacionais. Uma das coisas que mais faziam quando eu chegava, me perguntavam, mas é ela? É missionária? Onde é que está o marido dela? Então, eu sofria preconceito também por ser solteira, né? Desempenhando o que eu desempenhava. Ou seja, parece que para fazer o que você faz, você tem que ser casada. Porque se você não for casada, então não vem falar. Principalmente quando me chamavam para falar para casais ou quando a igreja estava misturada. É como se eu tivesse condenada, ou seja, o padrão tivesse que ser. É solteira, então só fala para os solteiros. É solteira, então não fala para os casados. Quando ela casar, ela fala para os casados. Então, algumas coisas do tipo. Agora, como negra, não. São poucas as vezes, são pouquíssimas, e foram coisas camufladas. Eu não sofri preconceito como negra. E é basicamente isso. Agora, a maior dificuldade foi a financeira. Por quê? Porque o ministério que me enviou me abandonou no meio da caminhada, porque também estava sofrendo perseguição. Era bem aquela época onde ministérios novos sofriam dificuldades. Segundo, porque eu tinha vindo para estudar, eu já estava fazendo uma faculdade, bacharel em teologia, e estava terminando o ensino médio, e às vezes fazia um bico numa farmácia de oftalmologia para ajudar nas minhas despesas, porque não estava a vir mais dinheiro de Angola. A minha família conseguiu dinheiro de comprar as passagens, mas não tinha mais dinheiro para mandar mensalmente para mim. Então, o ministério que se comprometeu a fazer isso, a ser parceiro, me abandonou. Então, eu tinha que me virar de alguma forma. E eu me lembro de uma experiência, pastor Filon, muito difícil que eu tive. O meu cabelo estava muito duro, eu tinha um evento, eu precisava sair, e eu precisava ter um cabelo mais organizado. Na época, eu ainda não sabia me trançar, porque eu faço tudo que eu faço na minha cabeça, eu faço sozinha. E na época eu não sabia me trançar. Eu fui pedir para a dona de um salão de beleza, aqui mesmo do Brasil. Eu disse, me deixa só limpar a tua casa, por favor. Deixa só limpar a tua casa para fazer só um relaxamento, alguma coisa no meu cabelo para ficar mais mole, por favor. Ela olhou para mim, magrinha, baixinha, disse, você vai conseguir limpar essa casa? E era um sobrado, uma casa gigante. Eu disse, eu vou me virar, vai dar certo. Passei o dia inteiro a limpar aquela casa. Quando eu fui para a faculdade à noite, eu estava a gemer de tanto cansaço, e eu lembro que eu dormi na aula, de tão cansada que eu estava. Mas foi muito bom, porque eu estava satisfeita. Eu trabalhei para resolver o problema do meu cabelo, eu me sentia bem, eu me sentia capaz. E quando eu cheguei em casa, mesmo cansada, me joguei na cama, eu disse, Deus, obrigada, porque eu aprendi algo, eu consigo, não importa se sou angolana, não importa se sou pobre, não importa se estou no estrangeiro, não importa de onde eu venho, não importa se minha família é pobre, não importa se me abandonaram, o Senhor está comigo, é tudo que eu preciso, então vai dar certo. Comecei a lutar desde aquele momento, as coisas começaram a se abrir. Então, esse é só um pouquinho de um leque de pequenas dificuldades. Eu digo pequenas porque não foram tão grandes para impedir
de vivenciar a obra grandiosa que Deus tem realizado. Amém. Diga-me, antes de nós entrarmos ao nosso tema, responda-nos só uma coisa. Diga-nos para nós 2 ou 3 coisas que você aprendeu no Brasil e jamais você poderia aprender em Angola. Honrar ainda mais a família. Tua família é tua família. Diz um ditado em Angola que não importa se a tua mãe é maluca, é a tua mãe. Honrar a família é a primeira coisa. A segunda, o brasileiro sempre dá um jeito. Não sei porquê. O brasileiro sempre dá um jeito. Inclusive tem aquele jargão, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Às vezes em Angola nós vemos pessoas, por exemplo, com vergonha de ser taxista, não é para conseguir um dinheirinho justo, de ser doméstica, de ser isso e aquilo, e às vezes, muitas vezes é mais fácil partir para o roubo, para a criminalidade, do que trabalhar com honestidade. E a segunda coisa que eu aprendi no Brasil é que você tem que dar um jeito. Você nasceu para dar um jeito nas coisas. O teu Deus deu um jeito através de Jesus Cristo naquilo que parecia impossível. E você, filho, você, filha dele, então dá para dar um jeito. Aprendi a dar um jeito, a usar as circunstâncias difíceis a meu favor. Sempre dá um jeito, mas um jeito correto, não um jeito errado, um jeito correto. Aquele jeitinho. Isso. E a terceira coisa, a ser patriota, pastora. Você disse no começo que eu sou assuntosa, né? Eu acho que eu me tornei assuntosa. Eu acho que quando eu descobri que eu posso ser assuntosa em Deus, me tornei assuntosa. E tudo que eu tenho pedido a Deus é assim, Senhor, me ajude a ser uma assuntosa de classe, porque eu acho que assim, você não pode ser uma assuntosa qualquer ou um assuntoso qualquer. Você tem que ser o melhor assuntoso que existe. E os teus assuntos, ou seja, as tuas bandeiras, têm que valer a pena, têm que ser com o objetivo de mudar alguma coisa no mundo, mudar o mundo. Então, eu acho que essa luta por democracia, luta por justiça, luta pela verdade, com coragem, com ousadia, também aprendi no Brasil. Então, essas 3 coisas, a lista é grande, mas eu quero finalizar essas 3 coisas. Amém, obrigado. Então, só mais um pouquinho, você me apimentou um pouquinho na resposta, mas agora eu tenho uma outra pergunta. Você acha, para finalizar mesmo, você acha... nós não estamos aqui a falar de política, não é isso que nós queremos, mas pronto. Mas é importante para nós como angolano, né, saber disso. E isso nos ajuda a crescer também. Você acha que nós angolanos somos menos patriotas do que o brasileiro ou o americano ou o português, seja lá quem for? Menos patriotas não. Mas não fomos ensinados. Ao invés disso, nós fomos treinados no meio de um contexto de ideologias regidas pelo medo. Então, não somos menos patriotas. Quanto mais que nós, angolanos, quando vamos fora, temos prazer de falar da nossa comida, nós nos achamos, como dizem naquele termo, nós se damos bem, aquele se dá. Se tem uma coisa que o angolano gosta, é mostrar as coisas dele. E quando ele ganha público, então, aquilo é se aparecer, ou que é o pastor? Aquilo é caro, então, nós somos patriotas, sim, só que não fomos ensinados a conhecer os nossos direitos, conhecer os nossos valores, conhecer os nossos pontos fortes, conhecer os nossos pontos cegos e a usar isso de uma forma saudável a ponto de defender aquilo que somos e aquilo que temos. Então, não somos menos patriotas, só não fomos ensinados a defender o que é nosso. E muitas vezes quem se levanta para defender é esculachado, é esnobado, é retirado, é convidado a se retirar, é tido como rebelde. Olha, aquela não. Só para ter uma ideia. Havia uma igreja, há um tempo atrás, alguns anos atrás, que me convidou para ministrar em Angola. E depois disseram assim, mas isso aí não é a mulher daquele que fala contra não sei quê, e a igreja estava em processo de reconhecimento da papelada. Falaram, não lhe tragam aqui. E depois eu fui conversar com a liderança e eu perguntei, eu estava a falar do que afinal? Disseram, não, há um vídeo teu que nós vimos com o teu marido, que vocês estavam a ser perseguidos. Aí eu lhes perguntei, eu disse, mas no vídeo eu falo o quê? Não, você não fala nada, você só é a mulher dele, você está sentada. Eu disse, mas eu não falo nada. Vocês não conhecem a minha bandeira, conheçam ainda primeiro o meu trabalho, vejam se existe coerência.
Se houver, aí sim, decidam, deliberem se eu posso ministrar ou não. E no final, Deus foi tão bom que acabei ministrando, a igreja me recebeu, me honrou e acabou abrindo várias outras portas. Então, não é que somos menos patriotas, só não fomos ensinados. E eu tive que aprender, principalmente como filha de pastores, que falavam que cristão não fala política, essas coisas. Não vamos entrar nesse mérito. Então, eu carreguei muitos anos aquilo, não tenho que me meter, até que eu fui descobrir que, na verdade, tudo que se trata no parlamento, tudo que se trata pelos deputados, pelos governadores, pelos prefeitos, né, no Brasil, pelos presidentes, é sobre mim, é sobre a minha família, é sobre os meus sonhos. Então, é justo que eu meta, que eu me posicione, claro, sempre com cuidado, com respeito e tudo dentro dos princípios bíblicos. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Nessa introdução já aprendemos muita coisa. Se tivesse que parar aqui, meu Deus do céu, já aprendemos muita coisa com a nossa pastora Ruth Catala. Ruth, nós estamos durante essa semana, estamos a discutir sobre crescendo em tempo de dificuldades, em tempo de crise. Ontem, nós recebemos aqui o nosso reverendo, o pastor Francisco Domingos Sebastião, e nos ensinou coisas terríveis assim sobre crescimento. E falando de crescimento, quando se fala de crescimento, crescer em tempo de dificuldade, uma das áreas de quem mais sofre, na verdade, é a mulher. É a mulher, porque eu acho que os homens se envolvem tanto, sofrem na questão de, por exemplo, agora, no que a gente está vivendo agora, nessa pandemia, por exemplo, aqui em Portugal, o número de casos de mulheres serem espancadas pelo marido aumentou, né? A crise financeira sempre vai atingir a mulher, não um homem, principalmente para aquelas mulheres que são pai e mãe, entendeu? Então, ao meu ver, quando se fala em crise, a área que mais sofre é a mulher. E a minha pergunta, por isso é que a gente resolveu, nesse encerramento, trazer uma mulher inteligente, hábil, para que possa nos ajudar a entender tudo isso. E a pergunta que eu faço é, qual é a importância do Ministério Feminino para o crescimento da igreja? Na verdade, pastor Filó, precisamos compreender, dentro desse contexto que você colocou, que não existe essa questão de ministério da mulher ou ministério do homem. O ministério é um ministério de uma forma geral. Ministério, quando Deus coloca o ministério na vida de um escolhido, de uma escolhida, vai além do fato de ser um homem ou uma mulher. Tem a ver com o fato dessa pessoa estar rendida e ser apaixonada por Cristo ao ponto de ser a real manifestação da sua glória na terra. Então, Deus, ele olha, esse homem é capaz, essa mulher é capaz, então ele coloca. Então, o ministério em si, ele traz, né? Ele traz, principalmente quando tem uma mulher, agora que o pastor perguntou no âmbito feminino, quando uma mulher se levanta para ouvir Deus, ela causa estragos abençoados, como ele fala, aleluia. Ela causa estragos abençoados, porque Deus colocou algo sobre a mulher, o poder de influência. Sobre o pastor ver, a mulher em si, na sua acessibilidade, ela carrega muitas capacidades. Ela pode influenciar de uma forma, ela pode influenciar mesmo sem falar. Então, ela primeiro, quando ela carrega Deus, ela pode usar isso com tanta força ao ponto de gerar vidas em meio à morte. Uma mulher restaurada, uma mulher curada, uma mulher renovada, uma mulher capacitada, uma mulher que diz sim para Deus, é uma flecha certeira na expansão do reino de Deus na terra. Então, uma mulher que tem o coração incendiado pode ampliar a igreja, pode ampliar a obra missionária, pode ampliar a evangelização, pode ampliar a manifestação de Deus dentro da família. Por quê? Porque a mulher, ela é como um termômetro. Ela mede a harmonia da família. Quando uma mulher acorda mal, as coisas ficam mal. O marido fica mal, os filhos ficam mal. Mas quando uma mulher, apesar das circunstâncias, ela acorda, ela espalha o amor, ela espalha a alegria, espalha
a força, espalhe a fé, espalhe a vida no meio de dificuldades ou no meio do caos. Então, os filhos são inspirados, o esposo é inspirado, os vizinhos são inspirados. E a própria Bíblia diz em Provérbios, capítulo 14, esposa sábia, ela edifica. E é incrível, pastor, é incrível como... como se diz, né, de forma que é incrível como o sexo frágil é que biblicamente tem a responsabilidade de edificar. Então, como nós não temos força? Porque nós temos dificuldade de carregar tijolo, de carregar coisas pesadas, não significa que não carregamos. Significa que temos dificuldades. É mais fácil para vocês, homens, carregar coisas pesadas, fazer coisas pesadas. Nós fazemos, algumas fazem, inclusive, mas é mais complicado. Mas o homem já não. Agora, Deus, ele pega isso e faz uma troca. Ele diz que a mulher é que edifica a casa. Por quê? Porque existem coisas na mulher que ela usa, né, da mulher, dentro do contexto familiar, espalhando para o contexto de igreja, que ela usa não a força, mas a sabedoria. Ela usa não o conhecimento, mas as estratégias que vêm do alto. Ela, às vezes, usa não a boca, mas usa o seu silêncio. Uma mulher fala até quando ela está calada. Uma mulher pode estar a sorrir por fora, mas por dentro quer te comer, quer te matar, quer te destruir. Uma mulher, ela consegue... Então, eu acredito que aqui está a resposta para essa primeira pergunta, para essa nossa primeira questão. Quando a mulher entende de Deus e ela se coloca à disposição e usa as estratégias celestiais de forma sábia, ela consegue ampliar e todos são abençoados, homens, mulheres, começando por ela mesma. Mas agora, uma outra pergunta fora do nosso roteiro. Por que, então, você sabe, você é pastora e cresceu na igreja, mas sempre teve essa diferença. E nós ouvimos, você ouviu, eu também já ouço e sempre ouço isso, de que existe o ministério da mulher e o ministério do homem. Por que, então, isso? Não, ministério é ministério, seja ele para homem ou para mulher. Não existe ministério do homem e ministério da mulher. O chamado é geral. E a Bíblia nos mostra isso em momentos. O chamado é geral. Agora, existem trabalhos que a mulher vai fazer porque às vezes tem a ver com um grupo de mulheres. Agora, não, inclusive, pastor, eu achei muito sábio essa pergunta, porque precisamos cortar o preconceito de que, não, existe o ministério das mulheres, existe o ministério dos homens, a coisa, não, aquilo é para mulher, aquilo... Não, no reino de Deus, não existe homem ou mulher, inclusive isso talvez abriria aqui um leque de discussão, mas então mulher pode ser pastora, mulher não pode ser pastora, mulher pode pregar, não. Eu acredito que o chamado, ele vai além do gênero, ele vai além da questão do sexo. Eu acho que o chamado, Deus ele dá, Deus ele oferece. Então, por que muitas vezes essa separação? Talvez por causa dessa fragmentação que nós criamos, né, dentro do contexto eclesiástico. Ministério feminino, ministério masculino, ministério infantil, ministério dos idosos, ministério... Mas quando vamos à questão do chamado, o chamado é geral, pastor. É para homens e é para mulheres. Né? E é importante compreendermos isso para se quebrar aquele conceito de que é o ministério das mulheres, como se o ministério das mulheres tivesse, como se as mulheres tivessem que atuar só quando é trabalho das mulheres. Ela é ministério, independentemente se é mulher, se é homem, se é jovem, né? Eu acredito que eu tenho essa compreensão. Amém, amém, amém. Isso aqui, esse assunto aqui, eu acho que esse primeiro ponto nos levaria a noite toda, porque tem muita tem muita coisa para ser discutido, porque isso vai de ministério a ministério. A Assembleia de Deus pensa de um jeito, a Batista pensa do outro jeito, a presbiteriana, a metodista, não tanto assim. Então, quer dizer, é um assunto que a gente poderia discutir aqui biblicamente, e não só nessa questão de costumes também, nos levaria a noite toda. Mas eu queria ter uma outra pergunta. Um pouquinho, antes de esquecer o que você vai colocar, é importante vermos que muito mais do que a questão litúrgica, a questão da liturgia eclesiástica, dos princípios
batistas, princípios assembleanos, é importante sempre compreendermos que o escribo seja o que a Bíblia fala. Tá, a Assembleia, a Bíblia diz o quê? Tá, a Batista diz isso, mas a Bíblia diz o quê? Mas a Anglicana diz isso, ok, mas a Bíblia, Jesus está a dizer o quê? Né? Acredito que a Bíblia ela se torna uma régua no meio desses princípios congregacionais ou litúrgicos, né? Não sei como coloca bem. Sim, eu concordo, mas a questão é a forma como ela é interpretada, o que a Bíblia diz, entendeu? A Bíblia diz uma coisa, mas cada teólogo, cada estudioso, ela interpreta de uma forma. E é aí que cria a discussão. Você vê? E aí, então, vamos para a próxima. A minha próxima pergunta. Glória a Deus. A minha próxima pergunta é: parece que as mulheres crescem mais na fé do que no conhecimento das Escrituras. Qual é o risco desse crescimento desproporcional? Primeiro deveriam ter dito: estudar teologia emagrece, não causa espinha. Mas o marido foi embora. Vocês iam ver a quantidade de mulheres estudando teologia e se formando. É uma brincadeira aqui, só para dizer que não é só no contexto eclesiástico, é também até mesmo no contexto secular de uma forma geral. Por quê? Vou usar então agora aqui o contexto angolano. Eu lembro, não na minha família, os nossos pais sempre nos falavam: estudem, se preparem, fiquem bonitas, se organizem, sejam mulheres organizadas. Mas eu me lembro que eu tinha amigas que tinham mães que falavam assim: vocês não adianta só ficarem atrapalhados por estudar, fiquem bonitas para encontrarem marido que tem dinheiro. Então, vocês rapazes, vão para a escola. Então, você foi percebendo que talvez nós temos aqui o fruto de uma raiz maior, é uma construção social, é resultado de uma construção social. Talvez, mais uma vez, vai ser, junto aqui a questão quando o pastor falou sobre patriotismo, talvez não foram ensinadas, tanto mais que, mais uma vez, tanto no contexto eclesiástico quanto no contexto secular, você percebe que as exatas têm mais homens e nas sociais humanas tem mais mulheres. Não só por causa da questão da personalidade, porque mulheres são mais sensíveis e as sociais humanas exigem mais sensibilidade, mas justamente porque parece que matemática é para homem, né? Arquitetura é para homem, teologia é para homem, porque é o homem que tem que ser um pastor, é o homem que tem que ser um pregador, é o homem que tem que ser isso e aquilo. A mulher pode ser missionária, a mulher pode ser... vai fazer... Psicologia até não é tanto, mas sim, vai fazer psicologia, vai fazer assistência social. E a assistência social é tão maravilhosa, vai fazer assistência social. Então, talvez por uma construção social, as mulheres foram forjadas a aprender mais para vamos orar. Não vou ler um livro, vamos orar. Não vai escrever jornal, vamos orar. Vamos orar. Não vou me esforçar para fazer arquitetura, talvez medicina, vamos orar. Uma mulher que fica na igreja só orando, deixa ela só orando. Agora, estudar, pesquisar, trabalhar, por uma questão de construção social, talvez elas foram sido um pouquinho deixadas de lado, o que já tem mudado muito. E também não posso deixar de dizer, pastor, que também tem muitos homens que sabem muita coisa que são de fé, mas é só senso comum. Também não gostam de estudar, também não buscam, também não se esforçam. Eles acham, muitos maridos, ou talvez mesmo namorados, noivos, acham que se conseguir um dinheirinho para dar para a noiva já está bom, se conseguir um dinheirinho para lhe comprar a maquiagem, ou qualquer outra coisa já está bom, para lhe dar um saldo já está bom. E o pior é que tem mulheres que se contentam só com o saldo, também já está bom. Também tem homens que acham que não importa se ele estuda, se ele influencia, se ele é uma inspiração, se ele conseguir colocar pão na mesa também já está bom. Só que nós precisamos compreender que uma vida medíocre não é para nós. Deus nos quer vida e vida com abundância, conforme diz João 10:10. Então, tanto homens quanto mulheres, temos que buscar. É um sonho, busca, estuda, se esforça, dá o seu melhor porque é possível.
Então, agora já tem mudado, mais mulheres têm esse, né? Tem muitas mulheres pastoras, tem muitas mulheres arquitetas, tem muitas mulheres médicas, empresárias, muitas mulheres quebrando paradigmas e preconceitos que outrora se dizia que não era um campo de atuação feminino. Mas ok, eu concordo contigo que isso não é só para as mulheres, mas também para os homens. Mas percebe-se que ela afeta mais as mulheres do que os próprios homens. Por exemplo, uma discussão que eu sempre tenho, isso me revolta muito, quando eu tenho que escalar, quando eu tenho que fazer um trabalho voltado simplesmente para a mulher, e eu quero colocar as mulheres para pregar, você percebe que as mulheres, quando você coloca para pregar, né, e eu falo, não estou falando do Brasil, mas eu estou falando de Lisboa, Angola, na nossa comunidade africana, você percebe que as mulheres têm uma grande dificuldade de trazer uma mensagem bíblica. Se você colocar elas para pregar, geralmente elas só vão falar, olha, você tem que lavar a cueca do seu marido, você tem que cuidar do seu marido, você tem que cuidar do seu filho, olha, você tem que dar um beijo no seu marido, tem que fazer aquilo, blá, blá, blá. Mas ela não traz algo bíblico, algo que você diga, uau, meu Deus do céu, que palavra. Você entender? Ela só quer falar das coisas, das experiências do dia a dia, da vida dela como esposa. Mas ela não quer trazer uma palavra bíblica, uma coisa que ela estudou a noite toda, se dedicou, e ela está trazendo uma palavra de Deus. Aí você percebe que, agora, quando é a questão de orar, você vê que ela, de colocar a fé em prática, você vê que ela é fenomenal. Pronto. Que ela é terrível, esqueci a palavra, pronto. Ela é terrível. Nem o homem aguenta ela, a fé dela está acima do normal. Então, eu queria... É essa a minha preocupação. O que está acontecendo? Na verdade, pastor, lhe ocorreu pensar que às vezes ela não sabe como preparar a pregação, que talvez ela não foi ensinada. Por quê? Porque poderíamos pensar assim, vamos abrir um outro leque aqui, um outro parênteses. Vamos supor que, porque o pastor Filó pastoreia uma igreja, vamos supor que o pastor me diga, mas pastora Ruth, nós fizemos cursinho para elas, nós ensinamos elas, a igreja ofereceu um cursinho básico de teologia, ofereceu um cursinho básico de exegese bíblica, de homilética, de hermenêutica. A escola ofereceu um cursinho, a igreja ofereceu um cursinho básico no final de semana intensivo de oratória, como falar em público, né? Então, ok, se mesmo depois disso, desse cursinho, dessa formação, desse intensivo que a igreja deu, que a escola, ou que ela ganhou, alguma coisa assim, ainda assim, elas não se preparam, elas estão ainda a deixar a desejar e só querem ou só orar, ou só falar, ou só ensinar como lavar bem um prato, como fazer um bom refogado. Então, sim, aí tem um problema, e o problema pode ser delas. Não estou a defender só as mulheres, porque tem mesmo aquelas que, mesmo que a igreja ofereça cursinho, elas não vão, elas não aceitam. É curso de hermenêutica, não se matriculam, têm preguiça de ler, só querem coisinhas de maquiagem. Se chamarem uma irmã de fora para falar, tem curso de maquiagem, ela vem a cobrir. Mas se disser, tem um pastor que vem ensinar sobre oratória, como falar em público, como preparar um texto bíblico, como preparar um devocional para a igreja, elas não veem, não aceitam. Então, tem os dois casos. Agora, o correto é verificarmos. Por que não consegue? Não, eu quero fazer um apelo. A igreja poderia investir nisso. Quero fazer até um apelo a ti, pastor, aos pastores. Né? O John Wesley tinha um ditado muito sério, muito forte, que me incomoda muito na minha caminhada cristã. Ele diz que seria interessante que aonde abre uma igreja, abrisse juntamente uma escola. Muitas vezes a igreja falha porque abre igrejas, filiais, mas escolas nada. E durante a história, pastor, o povo da cruz foi visto como um povo pobre, burro e feio. Pobre por quê? Por causa da mensagem de que não precisa ficar bom aqui, tá bom aqui na terra, vamos ter coisas boas lá no céu. Pobre por quê? Porque não luta para conseguir uma coisinha boa, porque já vai deve ser no céu. Por quê? Porque parece que o povo da igreja é aquele que está condenado a vestir as piores roupas, as piores coisas. Quando vê assim uma pastora que é bonita, a pastora fala, essa é muito bonita para ser pastora. Pastor, é inteligente, é charmoso, fala,
Esse pastor é muito charmoso, muito organizado, muito bonito, muito bem apessoado para ser pastor. Então, é como... Então, mais uma vez, talvez a questão vai, eu não quero bater tanto nessa tecla, mas talvez seja a questão de como fomos treinados, ensinados e educados. Então, se a igreja começar a verificar, vamos treinar os nossos obreiros. Aquela irmã tem potencial, vamos investir nela. Irmã, ainda que seja uma ordem pastoral, pastor Filó coloca todas as irmãs do círculo de oração, todas as irmãs do louvor. Eu gostaria, de vos dar um presente. Se formem em oratória, é final de semana, sexta, sábado e domingo, porque eu gostaria que as irmãs trouxessem palavra para nós. Talvez, quem sabe, uma motivação assim também poderia ajudar, porque nós estamos mesmo a precisar, pastor. Agora, sim, sim. Pronto, para encerrar esse assunto, só queria dizer mais uma coisa. Essa ideia de abrir escola e tal, onde tiver uma igreja, se a gente olhar para o Brasil, nos Estados Unidos, aqui em Portugal, na América Latina em si mesmo, Argentina, Colômbia, e isso aqui a gente fica maravilhado, porque dá certo, está dando certo. Mas para nós angolanos, nós africanos, eu vou dizer o angolano, não dá muito certo. Por quê? Quer dizer, deveria dar certo, porque é uma coisa que a nossa própria igreja faz. Mas você percebe que a igreja tem uma escola, mas o número de alunos não chega nem 1% daquilo que a igreja tem como membros. Você vê, a igreja tem 5, tem 10 mil membros. Você abre uma igreja, abre uma escola, mas se tiver 20 ou 30 alunos, já é muito. Entendeu? Sim. Então você percebe que a questão está mesmo no próprio africano. Nós é que não gostamos de aprender. Será que é isso? Pastor, tem um ditado que diz assim: se você quer esconder um segredo do africano, guarda no livro. Porque o segredo estará tão bem guardado, ele vai passar, vai procurar nas panelas, vai procurar nos sacos, vai procurar onde for, no livro, não vai encontrar. Porque ele não abre livro. Então, mais uma vez, e assim, existem vários autores que falam da força da educação, que a educação é a força motriz do desenvolvimento de uma sociedade. Então, a questão é mesmo educação. Se não fazemos, precisamos aprender a fazer. E se não está funcionando do jeito que estamos a fazer, precisamos encontrar estímulos, motivação, ainda que seja premiações, alguma coisa, alguma isca, né? Porque era assim no contexto africano, tá bom, nós podemos mudar, nós podemos fazer diferente. Porque, pastor, tu sabes, no mundo em que nós estamos hoje, já não dá mais para ser qualquer membro, para ser qualquer participante, para ficar no departamento de qualquer jeito, para ser regente de qualquer maneira. Tudo tem que estudar, tudo tem uma metodologia correta, tudo tem uma inovação e as coisas estão a mudar o tempo todo. Hoje o mundo é regido por conhecimento e a Bíblia nos dá respaldo. O profeta, ele diz, o povo é destruído quando lhe falta conhecimento. Então, precisamos buscar, e talvez seja aqui Deus nos mostrando uma revelação do que nós precisamos melhorar. Porque pense comigo, pastor, se nós melhorarmos nessa área, se a tua igreja já tem 5 mil membros, e melhorar ainda nessa área, o que vai acontecer? Ela maximiza, ela abre um pouco mais, ela fica maior, e até mesmo nós teremos a oportunidade de ter não só pessoas iletradas dentro da igreja, né, como geralmente a maioria é, né, mas teremos também pessoas letradas, por que não de alto escalão, doutores, médicos, advogados, arquitetos. Nós estamos a ver agora, recentemente, e aos poucos, que você já vê um doutor, um médico, um advogado que vai para o culto, que é membro, né, que vai na igreja, que é rico, que dá o seu dízimo, que abençoa a igreja, mas é agora uma deputada, um deputado, alguém, né, pessoas do âmbito político. Por quê? Porque talvez o líder espiritual estabelecido ali está a mostrar uma visão nova, novos campos. Então eu acredito que está na mão da igreja o fazer. Quando fizermos, eu acredito que vai acontecer. Amém, amém, amém. Bom, pastora Ruth, como resposta à crise social, as feministas conseguiram para as mulheres o direito de votar, de estudar, de ter a guarda do filho, o direito de conduzir, o direito de ser mais do que um objeto sexual, poder dizer sim e não quanto ao sexo,
e ainda o direito de proteção contra a violência física ou verbal. Quanto às mulheres cristãs, quais são as suas conquistas em prol das outras mulheres nos últimos 2 séculos? É importante compreender que o feminismo ele é composto por ondas. Então, a primeira onda ela foi de responsabilidade das sufragistas, né, que lutaram pelo direito do voto e toda essa lista que o pastor já colocou. Agora, existe um detalhe que muitas vezes não é colocado. Essas sufragistas e o feminismo ele surgiu um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Essas sufragistas não eram do mundo, né? Do mundo como nós falamos. Essas sufragistas eram cristãs, porque nós estamos a falar de um momento da história onde ser cristão, onde ser da igreja, onde ser religioso era um dever de todos, a comunidade. Você tinha que ir para a igreja, você tinha que conhecer a Bíblia, ouvir o padre, ouvir o pastor, ouvir o bispo, você tinha que fazer isso. Então, as mulheres que perderam, a maioria delas, os maridos para a Segunda Guerra Mundial e que começaram a ver as situações muito complicadas para o lado delas e se levantaram para romper esses campos estabelecidos pela sociedade na época, elas conheciam a palavra de Deus. Então, quando elas conquistaram isso, não conquistaram para as mulheres do mundo somente, ou para as mulheres da igreja somente. Não, elas conquistaram para as mulheres de forma geral. Né? Agora, e é importante também considerar que até então, eu concordo com essa primeira onda das sufragistas, eu concordo com essa primeira luta, com esse primeiro grupo de mulheres, porque, pastor, vamos à Bíblia, a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo os libertou, não se submetais de novo ao jugo de escravidão. Jesus veio para libertar homens e mulheres. E nenhum homem tem o direito de sacrificar ou escravizar o outro. Quando Deus criou o homem lá em Gênesis, nós vemos no processo de criação, Deus deu a Adão a liberdade de governar sobre a criação, sobre tudo, sobre a terra, sobre os animais, sobre as árvores, sobre tudo, menos sobre o seu semelhante. Não deu esse direito. Então, nenhum homem tem liberdade de escravizar o outro, seja o homem escravizando a mulher, seja a mulher escravizando o marido, seja os pais escravizando os filhos escravizando os pais, nada disso. Isso foi quebrado. Então, como o propósito original das sufragistas foi quebrar essa cadeia de escravidão que estava se colocando na época, né? Elas não poderem votar, elas não poderem escrever livros, não poderem lançar nos próprios nomes, elas não poderem entrar em lugares de convívio social e se divertir, elas não poderem escolher com quem se casar, porque a maior parte dos casamentos eram arranjados, ou a pessoa era banida do convívio. Então, elas lutaram. E isso, eu acredito que é uma causa nobre. Agora, quando nós olhamos para o contexto do feminismo hoje, pastora, há autores que dizem que a onda já é radical, está na onda radical. Por quê? Porque muitas delas, as fundadoras dessas ondas radicais, são mulheres mal amadas. São mulheres que não respeitam a autoridade do marido. Eu sou contra isso. São mulheres que não respeitam a autoridade do líder espiritual, do líder no trabalho, do chefe. São mulheres que têm sérias dificuldades porque muitas delas foram abusadas, muitas delas não têm um bom conceito de uma figura paterna, porque foram maltratadas pelos pais. Então, só que, ao mesmo tempo, esse movimento causa muitos estragos, e eu não concordo, porque desrespeitar como se fosse uma certa vingança, já que o homem fez isso primeiro, não é correto e abomino e é reprovado pela palavra de Deus. Então, dentro disso, as mulheres hoje, né, aquelas que se levantam para poder ajudar, né, as outras, para poder levantar as outras, e é muito somos uma geração que fala muito sobre empoderamento feminino. Eu acredito, eu sempre digo nas minhas pregações, uma mulher empoderada é aquela que consegue colocar Satanás no seu devido lugar. Uma mulher empoderada é aquela que consegue cumprir os seus deveres enquanto esposa, enquanto líder, enquanto ser social. Uma mulher empoderada é aquela que não passa em cima de ninguém para poder se ingrar na vida, para poder se dar bem. Então, acredito que esses avanços
nesses últimos anos, Deus tem levantado muitas mulheres para fazer isso, mulheres líderes, mulheres que fazem novos, bons projetos sociais, mulheres que inspiram outras mulheres, mulheres que têm casas de recuperação para viciadas, mulheres que têm escrito livros que muitas vezes foram abusadas e não guardaram isso para si, mas escreveram para ajudar as outras, mulheres que fazem sérios congressos, sérios eventos para poder arrecadar valores, para poder ajudar outras pessoas. Eu acredito que isso tudo que eu venho falando nessa resposta tem a ver com os avanços que a mulher fez, o espaço que a mulher conquistou hoje. Amém, muito obrigada. Olha, nós estamos com um pequeno problema, o pessoal está reclamando do som, mas o som, eu creio que é por causa da internet, então ela vai fugindo, vai picotando um pouquinho, vai cortando um pouco. Mas, okay. Mas nós vamos dar continuidade assim mesmo, porque dá para ouvir, e Amém. Não dá para entender algumas coisas, mas dá para acompanhar. Então nós lamentamos, porque isso é uma questão mesmo da internet, e não tem um outro problema não. Então não tem como nós melhorarmos, ok? Então você que está nos assistindo, presta atenção no que a pastora está dizendo e vai anotando. Não só ouve, anota, amém? Porque você precisa levar isso a vida toda. Agora, pastora Ruth, Dorcas, Sim. A única mulher mencionada na Bíblia como discípula de Jesus, conseguiu vencer a crise mesmo estando morta. Qual foi o segredo? Atos 9, 36, 43. Bom, quando nós lemos Atos 9, a partir do versículo 36 a 40, uma das coisas que fica muito claro nessa leitura bíblica, nessa passagem bíblica, é o seu legado. Primeiro, partindo do fato de que Dorcas amava o Senhor. A fé dela era inabalável. E aqueles que amam o Senhor e têm a fé inabalável, eu vou falar de uma forma mais pausada para facilitar a eles que estão com dificuldade de ouvir. Quem tem a fé inabalável, Jesus Cristo diz, ainda que morra, viverá. Então, Dorcas tinha morrido, mas o legado dela na comunidade era tão grande, o que ela fez era tão grande, a influência dela era tão grande, que todos ficaram comovidos. Até o profeta que veio orou, né, o homem de Deus que veio orou para que ela ressuscitasse. Então, eu acredito que a fé dela em Deus foi o diferencial. Ok. Outra coisa que eu queria perguntar à pastora, o maior índice de suicídio e homicídio feminino deve ser a dependência e fragilidade emocional. Como lutar para ser emocionalmente madura, demonstrando amor próprio pelo próximo? Olha, pastor, é tão interessante que as perguntas que o senhor está a fazer são tão importantes que cada um faz um livro. E eu estou preocupada de não estar a ser muito longa nas respostas, mas é que são questões muito delicadas, que vêm sido tratadas com o tempo, que vêm sido tratadas de uma forma... Desculpa cortar, pastora. Desculpa cortar. Fica à vontade. Se tiveres alguma coisa a fazer depois, aí sim, seja curto nas suas respostas. Se não, vamos ficar à vontade. Eu tenho a noite toda, para mim não tem problema. Os nossos ouvintes têm a noite toda, mas fica à vontade. Ok? Não, pastor, eu estou tranquilo. Mas é que assim, pastor, estou mesmo tranquila, nos preparamos para isso, e é importante, eu estou a falar isso, pastor, para enaltecer o fato de que eu me sinto alegre, que um pastor tenha a mente tão aberta para poder trazer questões que muitas delas são tratadas debaixo dos panos, outras são faladas de forma rasa. Isso até, pastor, é questão de pegar todas essas perguntas e criar debates. Quando o corona passar, fazer eventos e criar debates para poder trazer melhorias, escrever artigos, escrever livros. E pastor dando-nos esse auxílio para descortinar isso. E é muito bom quando um homem é que está a falar, é que está a perguntar, porque os outros homens também se reveem, pastor. Isso é muito importante. Então, pastor, a pergunta que o senhor fez é a questão da fragilidade. Primeiro, a pergunta a ser feita é que
A fragilidade emocional, ela é gerada, ela tem uma raiz. Uma mulher não acorda um dia e de repente fala, quer saber, hoje eu vou ficar frágil emocionalmente. Uma mulher não se levanta e de repente ela fala, quer saber, eu vou ficar triste, eu vou ficar frígida, eu vou me recolher, eu não vou rir com ninguém. Não. Tem toda uma razão. Por que ela está assim? Porque como é que ela chegou nesse ponto? Só para o pastor saber, não sei se talvez o pastor até já saiba, quando digo só para o pastor saber, é só para talvez trazer a memória. As estatísticas no Brasil, por exemplo, isso aqui é no Brasil, não Angola, nem Portugal, porque eu não estudei isso, mas nós temos trabalhado com isso na Academia da Mulher, que eu lidero, que eu cuido. Maior parte dos remédios psiquiátricos, pastor, são consumidos por mulheres. 85,5% de remédios psiquiátricos são consumidos por mulheres. De remédios, né, de tarjas pretas e daí vai, por aí vai. Mas a questão é, como é que foram parar nesse pico? Como é que elas se tornaram assim? Bom, quero abrir alguns fatores. Algumas são abusadas. Algumas são abusadas, e não falo só de abuso sexual, não falo só de abuso físico, digo abuso moral, abuso psicológico, abuso de autoridade, abuso espiritual, dentro do contexto, isso me dói, mas dentro do contexto da igreja. Se a mulher foi abusada, ouviu o tempo todo, você não vai ter nada, até vou usar um termo, eu peço permissão para usar este termo. Muitas mulheres ouviram o tempo todo, você é burra, você não consegue, você é feia, você não é capaz, você não cozinha bem. Ela não vai conseguir acreditar, a não ser que o encontro dela com Cristo seja tão forte ao ponto dela dizer, eu posso romper, eu consigo, Jesus me ajuda. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou capaz do que a Bíblia diz que eu sou capaz, e ela se joga, e eu sou o exemplo disso, pastor, eu sou o exemplo disso. Se eu dependesse do que disseram, eu não estaria aqui a fazer essa live, eu estaria morta quando eu decidi me matar, porque já que eu não presto, já que não dá certo, já que não adianta, então vamos eliminar essa vida, até que Deus disse que essa vida que está no teu coração, essa vida que está dentro de ti é tua, corrigindo-se, essa vida que está dentro de ti é tua, você tira, mas a minha vida que eu coloquei dentro de você vai permanecer, e você vai representar. Algumas pessoas entendem, porque às vezes a minha adoração é escandalosa, a minha adoração, eu quero ser profunda em tudo que eu faço, é porque eu sei onde Deus me tirou. Então, voltando, quando uma mulher ela é frígida, quando uma mulher ela é triste, ela é frágil emocionalmente, às vezes sofreu um abuso, às vezes pelo pai que deveria proteger, às vezes o padrasto, às vezes o chefe, às vezes não é abuso sexual, mas às vezes são chantagens. No contexto, eu preciso dizer aqui uma coisa que me permitam. Tem professores que falam que você não dormir comigo, não vou te dar nota, não vais passar de ano. Tem professores que abusam. Às vezes a menina é frágil, não sabe se defender. Às vezes é aquela que é tímida, nem fala, não tem boca, não é assuntosa, que nem uma Ruth da vida, coitada. Né? E ela é o quê? Subvertida. Porque abuso de autoridade, está numa posição maior, não vai me dar nota, não vai me dar cargo, não vai me dar dinheiro, não vai me ajudar. Várias e várias mulheres sofrem por isso. Então, o que ela faz? Tem que ceder, porque às vezes o objetivo dela é maior do que isso, que isso corrói por dentro. Ela vai morrendo, fica frágil, fica triste, fica amargurada, fica feia, até a hora que talvez até mesmo cometa suicídio. Agora, dentro desse tema, esse tema é muito interessante. Diante de tudo isso que a pastora falou, eu acho que a mulher, pelo que a pastora falou, a mulher precisa se posicionar, certo? Sim. Segundo, eu queria que a pastora trouxesse alguns conselhos para os homens, ok? Para que pudessem entender melhor, como lidar melhor com as mulheres nessa situação. Na situação de fragilidade. Exatamente. Tem uma coisa que nós mulheres temos, pastor, que é muito simples, até aquela...
Aquelas brincadeiras que fazem, compreendendo a mulher, colocam um livro bem grande assim, né? Sem letras nenhuma, porque dizem que não dá para compreender a mulher. Mas é engraçado que a mulher, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é muito simples. A mulher gosta de ser ouvida. Os homens, seria bom que os homens ouvissem as mulheres, nos emprestar mesmo o ouvido, sentar para ouvir. Fala, porque pastor, temos muitos homens que dão um presente para a esposa, mas ele não sabe tocar a alma dela. Por que muitas vezes a menina, a moça, ela é bonita e veio com um pretendente que vem no carro, tem dinheiro, tem cargo na empresa, vem lhe conquistar, mas ela acaba ficando com o Joãozinho do bairro. Porque o João do bairro senta para lhe ouvir. Porque o João do bairro traz uma flor que arrancou na esquina. Porque o João do bairro lhe convidou só para comer uma pipoca enquanto me escuta falar só, fala Maria. Maria, fala. Ah, Maria, oh Maria. Eu entendo Maria, entendo Maria. Até a Maria fala, olha, aquele o Pedro é bonito. Mas o Joãozinho me toca o coração. Aí as pessoas me falam, oh Maria, mas você é burra ou não? Mais uma vez, aproveitando para usar esse termo. Você louca, Maria. Como é que você mesmo abre mão do Pedro, aquele partidaço, para ficar com o Joãozinho, oh Maria? Mas a questão é que o Joãozinho descobriu a arte de tocar a alma da Maria. Os homens têm que buscar em Deus. Eu me lembro de uma vez que o meu marido fez uma oração que mexeu comigo, abrindo um pouquinho parênteses aqui. Naquele dia eu estava muito triste e eu estava mesmo emocionalmente frágil. Eu entrei no banheiro, nós estávamos a nos preparar para dormir, e antes eu disse para Deus, hoje eu não queria pedir para o meu marido orar por mim, hoje eu queria mesmo que o Senhor lhe tocasse para ele orar por mim. Pastor, foi incrível, assim que saí do banheiro, eu cheguei no quarto, ele olhou para mim, ele sabia que eu passei o dia todo um pouco triste, ele me abraçou, disse, deixa eu orar por ti, querida. Pastor, aquilo foi uma oração assim rápida. Deus respondeu, ele me envolveu nos braços e ele disse uma frase, a atitude já foi incrível. E ele disse, Deus, me ajuda a conhecer e a proteger o coração da minha esposa. Oh, pastor, aquela noite você não veio. Eu agradecer alguma coisa aqui. Deus me perdoe, né? Mas eu acho que tem gente madura que compreende. Então, o único conselho é este: conheçam o coração das esposas, conheçam, e não só esposos, esposas, noivo, namorado, né, pastores, mas pastores conhecendo o coração da esposa, não, isso é mais trabalho das pastoras. É bom que as mulheres cuidam, porque quando um homem que não tem compromisso com uma mulher cai nessa coisa, principalmente se é comprometido, de querer conhecer o coração de uma mulher com quem ele não está casado, já sabemos onde vai dar. Isso não, isso é mesmo para casar. Então é bom que os homens conheçam o coração das esposas, porque e essa arte vem de Deus, é o próprio Deus que dá essas estratégias. Porque é uma coisa que às vezes nós não falamos, porque queremos que vocês descubram. Eu não sei porque a mulher tem essa mania. E quando o homem descobre, ele simplesmente arrebata o nosso coração. A nossa honra para com eles aumenta, para com os homens aumenta, o nosso respeito, a nossa consideração. Podem vir os pedritos que vierem. O Joãozinho, nós não largamos. O Joãozinho mesmo tem o trono. Joãozinho é o cara. Joãozinho é o cara, pastor. Ok. Mas, pastora, quais são os erros que as mulheres mais cometem em tempo de crise? Eu acho que não existe muita questão de só as mulheres. A crise veio para todos, né? Também, mais uma vez, acho que quero puxar essa conversa para o geral. Em geral, sim. A crise é geral. A crise veio para os homens e para as mulheres. Então, o que tanto homens ou quanto mulheres não podem fazer, o que às vezes é mais propensão feminina por causa do emocional, talvez seja o fato de que elas às vezes acabam brigando à toa, se estressando mais rápido, impacientes, né? Eu gabinetei alguns casos nessa crise, nessa quarentena, de mulheres que, olha, viu uma coisa, principalmente porque traições de âmbito virtual começaram a surgir muito. Pastora, já quero lhe mandar embora porque ele estava a conversar com uma menina na internet. Calma, conversa ainda, pergunta. Os problemas são muito maiores do que ali, tem coisas a ser tratadas.
A questão de, às vezes, explodir muito rápido, acredito que é mais coisa da mulher, mas não só na crise agora, mas de forma geral. Então, acredito que deveria ter esse equilíbrio, né? A mulher sábia, ela ganha muito. Quando lemos Provérbios 31, existem qualidades que ela precisa exercer. Gálatas capítulo 5 também mostra os frutos do Espírito, bondade, amabilidade, domínio próprio, mansidão. Acho que eu poderia dizer para as mulheres nessa questão, nesse quesito, nessa pergunta, mais calma, né? Não cometer erros assim, de ter que explodir, de ter que mandar o marido embora, de sair de casa, gritar com a criança, achar que vai dar tudo errado, espalhar o terror dentro de casa, o pânico dentro de casa. Acho que chamar mais, trazer mais um ambiente de harmonia, né? Se necessário, mudar os móveis da casa, estabelecer a limpia, usar aqueles pratos que dizemos assim, não, isso aqui é para visita, nada disso, é para não ver no mesa, fazer pratinhos bons, fazer coisas assim do tipo, aproveitar para ter tempo de qualidade com o esposo, com os filhos, com o pai, com as crianças, enfim. Acredito que isso amenizaria essa propensão que as mulheres têm de se deixar guiar pelas emoções e não ouvir a razão. Ok. Agora eu queria fazer uma outra pergunta, e eu acho que creio que muitos que estão nos ouvindo aqui, e não só, é o que acontece muito eu queria que a pastora nos falasse quais são as principais dificuldades que as mulheres enfrentam na vida conjugal. Bom, cada mulher é uma mulher, cada casamento é um casamento, cada situação é uma situação, cada realidade é uma realidade. Não dá para dizer de forma geral, por exemplo, que aquilo que aquilo que a Maria, já usei muito Maria, né? Deixa eu usar outra aqui. As dificuldades que a Glória enfrenta são as mesmas dificuldades que a Priscila enfrenta. Não. O marido da Glória é um, o marido da Priscila é outro. Às vezes o marido da Glória é convertido e o marido da Priscila não é convertido. Às vezes o marido da Priscila é mais bondoso, tem um caráter melhor, talvez ainda que não seja crente. E o marido da Glória, mesmo sendo crente, tem uma personalidade muito forte, as coisas têm que ser do jeito dele, não escuta ele também. Ele quer bater sempre no peito e dizer o King Kong dessa selva sou eu, né? Não dando margem para outras opções. Então, as maiores dificuldades que as mulheres enfrentam, acredito que não, isso não tenho uma resposta para isso, porque não é geral. Dependendo da situação, dependendo da mulher, dependendo do casamento, da realidade, tem circunstâncias. Algumas enfrentam o fato de elas serem cristãs e não terem o marido convertido. E dói muito isso, porque o sonho de uma mulher cristã é se sentar. Acredite nisso, pastor. O sonho de toda mulher cristã é se sentar com o seu marido num culto. Ainda já quando lhe faltam, aquilo é se aparecer, ok? Aquilo é postar nas redes, ok? Então, quando ela não... Desculpe, pastor, só aproveitar aqui para compartilhar nas minhas redes aqui. Não, fica à vontade. Então, quando ela não tem esse sonho realizado, dói o coração. Esse é o problema de uma. Às vezes, um dos problemas da outra é que o marido dela é mesmo convertido, está mesmo na igreja, se postam toda hora. Parece que a coisa está boa. Mas esse homem, ele é uma coisa dentro da igreja, mas quando volta dentro de casa, ele é agressivo, ele é grosso, ele não é nada romântico, ele não tem tempo para ouvir, ele só passa tempo, ele gasta muito tempo na internet, ele fala com todo mundo, ele tem tempo para todo mundo, menos para a esposa e para os filhos. Mas quando ele chega na igreja, é o cara. Mas às vezes dentro de casa bate nela, às vezes dentro de casa abusa dela. São muitas questões. Então, às vezes até é um homem bom. Ele, né, acontece tudo. Mas é ambicioso, é canguinha, como dizem no Brasil, é muquirana. Aquilo tem que implorar, como eu falo assim, me dá só um dia para me comprar um brinco. Porque nós temos aprendido que não existe caixa do homem e caixa da mulher. Existe um caixa da família.
Infelizmente, tem alguns homens às vezes que têm achado que o dinheiro é dele. Para dar um dinheiro, tem que implorar, a mulher tem que implorar. E às vezes ele paga lá a fulana, às vezes precisa, né? E assim, eu quero dizer que às vezes alguns não são cristãos. Paga saldo para não sei o quê, paga não sei o quê, paga o jantar com os amigos, faz não sei o quê e tal. Mas dentro de casa a família passa necessidade. Então, quais são os problemas que as mulheres mais enfrentam nos seus lares, pastor? São diversos. Tem que sentar com cada uma para lhes perguntar. Sim, eu gosto desse teu jeito de falar assim, meio angolano. Olha, mas é engraçado que, por causa dessas dificuldades conjugais, vamos na questão cristã, a maioria das mulheres, elas têm como referência o seu pastor. Ela disse, meu Deus, eu gostaria de ter um marido como esse cara, como o meu pastor. Eu gostaria de ter um casamento como o casamento do meu pastor. Como eu queria que o meu marido fosse como o meu pastor, ou como esse, não precisa ser um pastor, mas o líder do departamento do discipulado, do departamento da juventude, seja lá, mas alguém que ela vê e acha que o casamento daquele líder é um mar de rosas. E a gente sempre costuma ouvir isso. Eu quero ter um casamento como o seu. Como eu queria que o meu marido fosse como você. Por que a mulher sempre usa essa expressão? Porque, olha, e já quero ir avisando, se tem alguma mulher que está nos acompanhar e que está fazendo isso nesse exato momento com seu marido, ou um homem que está nos acompanhar e que está fazendo isso com a sua esposa, para mesmo já hoje, para. Isso é a mesma coisa que colocar uma corrente no pescoço do seu parceiro e ir puxando a cada dia. A comparação, ela mata. Agora, é normal desejar ver um bom casamento e desejar, até porque a cruz nos deu opções. Quando nós lemos João capítulo 17, Jesus Cristo nos mostra as nossas opções, começando pela vida eterna, que deve já começar aqui na terra, né, e se refletir no céu, como eu já disse no começo dessa live. Mas o que é importante verificar é que nem tudo também que você vê é o que realmente é. Diz aquele ditado que nem tudo que brilha é ouro. Às vezes você está querendo ser como não sei o que, como não sei o que. Você não sabe o que acontece dentro de quatro paredes. Só um casal e Deus sabem como é a realidade dentro de quatro paredes. E nem a internet, as postagens na rua, qualquer coisa, não. Isso não é só. Agora, presta atenção, não quero criar polêmica aqui, não dizer que não devemos admirar. Mais uma vez, é nobre desejar um casamento abençoado como o do fulano, mas não faça disso uma paranoia e nem fique a jogar na cara do seu parceiro. Marido jogar na cara da esposa ou a esposa jogar na cara do marido. Eu gostaria que você fosse como a fulana. A Mariana é mais isso, a Mariana é mais aquilo. Um dia a mulher vai te olhar e vai falar, então vai casar com a Mariana. Ou a mulher diz, mas eu queria mais que você fosse mais, o pastor Sebastião é mais não sei o que, mais não sei o que. Um dia a mulher vai falar, então, o homem vai falar, então vai casar com o pastor Sebastião. Só que o pastor Sebastião também já é casado. Tá? Então, é como? Olha para o que é teu. Pegue as coisas boas que estão lá fora, aplique no que é teu, mas faça o teu cuiar, como nós dizemos em Angola, faça com que coloca um cuio no teu, e já quero mesmo ser básica aqui, dizer, o cuio está em Deus, irmão, o cuio não está nos outros, o cuio está em Deus, podemos nos inspirar nos outros, mas dentro de quatro paredes, se Deus não fizer cuiar, não vai cuiar, vai arder no inferno. Mas quando nós buscarmos o cuio de Deus, a coisa cuia mesmo, desculpem o pleonasmo. Deus é que tem o cuio. E aqui podemos, mais uma vez repito, podemos buscar inspiração, mas não vamos fazer disso uma régua. Não, tem que ser, faça, não. Podemos nos inspirar, mas que possamos fazer do nosso. E se não está a cuiar ainda, busca mesmo em Deus.
vai ficar bom. Mude os padrões, mude os hábitos, mude as formas, mude a maneira de pensar. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis. Ele diz assim, não vos conformeis. Romanos capítulo 12, eu gosto muito desse texto. Se o teu não está a cuidar, o texto está aqui. Não te conforme com a forma como está, mas transformai-vos. A palavra transformar significa transfiguração, mudar a forma, transformar-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não está a cuidar, busquem tudo que tem que ser mudado e faça cuidar. Em nome de Jesus. Agora, pastora Ruth, até agora você não foi assuntosa. Eu quero ver. Agora eu quero ver se você mesmo. Agora eu quero ver se você mesmo é assuntosa ou não. Responde essa minha pergunta. Como explorar todo o potencial sexual e não ser tida como uma mulher frígida? Quero ver se você é assuntosa. Olha, é assim. As tias, algumas madrinhas ensinam assim. Você tem que saber cozinhar bem, remexer bem, fazer boas posições, senão o marido vai embora. É mentira. O que mantém o marido dentro de um casamento não são as posições e não são os temperos, somente. É, primeiramente, a intimidade que esse homem tem com Deus. Se ele for mesmo atrapalhado e se ele quiser, você pode cozinhar bem, pode fazer posição que for, ele vai embora do mesmo jeito, porque ele não tem caráter, não tem família. Desculpe-me, pastor. Desculpe-me. Mas fala tudo. Quando ele mesmo tem Jesus na vida, até ainda fala assim, amor, eu vi aqui um link de cozinhar, vi aqui um link, vi aqui um filme, vi aqui uma coisa bonita, vamos aprender juntos. E aqui eu quero contar um pouco do meu testemunho. Eu quero transparência aqui de um exemplo pessoal meu e ter todo cuidado para que os irmãos me compreendam. Eu me casei virgem e eu tinha muitos tabus. E tem muita coisa que eu não sabia. A minha vida é engraçada, porque eu lembro que eu disse, Deus, me ajuda a rebolar. Oh, meu Deus. Senhor, me ensina como se faz. Eu orei. Eu lembro que eu orei. Meu esposo tinha saído para trabalhar. E eu orei. E isso é mais uma das coisas, das dificuldades que a gente carrega. Principalmente porque quando você é virgem, filha de pastor, num contexto cristão, você não tem que perguntar sobre nada, você tem que esperar, só que na hora de fazer você não sabe, porque quando era para perguntar, você não perguntou com medo de que fale, você é assanhada. Está a perguntar isso porque se você é virgem. Então são muitas coisas. Agora, não ser frígida. Acredito que tanto o homem quanto a mulher têm que conversar e construir juntos. Tem que conversar. Meu esposo e o meu esposo teve um papel muito, muito impressionante nisso, porque ele foi muito sábio, muito cuidadoso, muito zeloso em todas as coisas. Nós crescemos juntos, nós nos ensinamos. É como. E também a questão de conhecer o corpo, a questão de conhecer os desejos, gostas como, o que te satisfaz. E muitos homens, às vezes, agora já que esse assunto, vou ser bem direta, muitos homens chegam nas mamães, só querem saber se ele se satisfez. Se satisfez, acabou de dormir e roncar. E nós já somos de uma geração que você pode questionar. Só que as nossas mães que não podem pedir para o pai, tem mulheres, no nosso contexto, um pouquinho mais antigas a nós, que hoje pode-se conversar, que não sabem o que é um orgasmo. E você vai falar na igreja, dentro da igreja, dentro do contexto cristão, vai falar de orgasmo como? Orgasmo é quê? Isso aqui é do demônio. Você vai te expulsar do seio. Então, é como que se faz isso? Então, como ser, né? Eu acredito que o homem e a mulher têm que construir isso dentro do casamento. Não ser frígida mais uma vez. Às vezes o marido não sabe, mas ela sofreu abuso, agora especificamente abuso sexual. Então, ela não vê o sexo com bons olhos, mas ela casou, ela já está no casamento e ela precisa fazer sexo. E casou com um marido que gosta desse mambo, gosta da fruta. Então, ela tem que liberar a fruta para consumar as coisas. Só que ou sente dor, ou sente nojo, ou sente raiva, porque todas as vezes que ela tem que fazer amor com o marido, por um instante ela não vê o marido, ela vê o seu abusador. Então, às vezes ela tem medo, vou contar isso para o meu marido como? São questões muito profundas, gente. São questões até de serem tratadas a portas fechadas, né? Mas Deus está nos dando essa oportunidade que Deus possa alcançar todos. Ela foi abusada, vai contar isso para o marido como? Como é que eu vou dizer para o meu marido que
Eu, quando faço amor com meu marido, não vejo o meu marido, mas eu vejo o abusador. Em Angola tem muito aquilo que fala dos homens da noite. Tem muitas mulheres que acordam com essa questão. É até uma coisa que deve ser trabalhada, deve ser entendido. Tem homens da noite, tem mulher da noite. Então, às vezes, ela é frígida por causa dessas questões. Agora, se ela tiver um marido compreensivo, conversar, amor, é o seguinte, colocar mesmo as cartas sobre a mesa. João 8,32 diz, conhecereis a verdade os libertará. A verdade liberta um casamento. Olha, é assim, passei por isso. Olha, eu não gosto de sexo porque eu não tenho um bom conceito. Olha, a questão é essa. Ser tratada, se necessário procurar profissionais, buscar o acompanhamento, acabar com isso e trazer o punho, pastor. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui está demais. Pastora, qual é a palavra que deixa para as mulheres que são violadas sexualmente pelos esposos em casamentos abusivos? Primeiro, não para as mulheres, mas primeiro para os homens. Não nos abusem. Não somos adversários, somos aliados. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Somos aliados. É tão bom ver um homem que trata bem uma mulher. É tão bom ver um homem que sabe tratar uma mulher. Porque não adianta ser um homem de Deus, ser um homem bem-sucedido, quando ele não sabe tratar uma mulher. Um homem bem-sucedido é aquele que sabe tratar uma mulher, sabe respeitá-la. Então, eu vou aqui como uma voz de todas as mulheres, e não só no contexto português, não só no contexto brasileiro, não só no contexto angolano, mas as mulheres do mundo. E até seria bom que esse momento fosse traduzido, o desejo do meu coração, por todas as línguas possíveis. Não nos batam, nem que seja com flores, não nos batam com palavras, nos abracem, nos amem, nos ouçam, nos instruam. Meu Deus, nos ensinem, e eu me emociono porque às vezes eu vejo muitas mulheres que não sabem fazer isso e elas não conseguem se dar bem com os seus homens. Não é porque elas são más, porque às vezes as mulheres provocam a ira dos seus homens, mas eu digo, nos ensinem como se faz e não nos chantagiem, porque vocês é que nos ensinaram, eu é que te ensinei tudo, você era isso e aquilo, se eu não te ensinasse, não façam isso conosco. Nos ensinem, e nos ensinem bem, vamos aprender, nos ajudem, não estamos a competir, estamos do mesmo lado. Não abuse, não bata, não seja grosso, não machuque. As mulheres precisam ser amadas e, pastor, desculpa. Não, eu que peço desculpa. É a minha causa, é a minha alma, sou eu. Não abuse, não abuse. E talvez se a mulher não quer fazer sexo, não quer isso, não quer aquilo, espera, casamento não é só sexo. Existem vários componentes. Pergunta por quê, não abuse. Eu quero primeiro falar aos homens, não abuse de nenhuma forma. Não abuse com palavras, não abuse com a sua autoridade, não abuse porque nós te amamos demais, te admiramos e te respeitamos. Não nos abuse, não abuse. Não use isso para abusar, porque às vezes quando uma mulher decide não aceitar mais, ela causa estragos. Não isso como uma ameaça, não é isso, é que às vezes ela se deixa, ela leva para dentro, engole, aceita, suporta tanto, e depois ela não aguenta mais, e às vezes aquilo, mas tinha um casamento tão bom, se separou por quê? Porque ela não aguentou mais de tanto abuso. Não abuse. Sexualmente, não abuse. E o sexo não é para ser forçado. O sexo, ele foi feito para gerar satisfação, para gerar alegria, para procriar, tem tantas questões boas, e foi Deus que criou isso. Não fosse aquilo que a tua mulher não quer. Estou a falar de sexo anal, estou a falar de sexo oral, estou a falar de várias outras coisas que muitas vezes acontecem. Tem um filme, claro que não é real, mas talvez podemos usar, que poderia ser usado a questão da realidade, de uma esposa de pastor, até mesmo uma esposa de pastor. O cara era pastor, tinha uma igreja bonita, maravilhosa, mas a esposa era triste. A esposa não dava nem glória quando o marido lá à frente do público para pregar e tal. Afinal, enquanto o paredes, esse pastor obrigava a esposa a se vestir de prostituta e batia nela, fazia e desfazia de tudo.
Esse filme termina de forma trágica, termina na esposa do pastor matando o pastor. Claro, talvez eu esteja a ser fatalista aqui, mas mais uma vez dizendo aos homens primeiro, não abusem, não abusem. E as mulheres, estás a ser abusada, mãe, não se cale. Não se cale, não aceite, não se renda. Não enfrente, não lute, não causa estrago, não é assim. Fale com alguém, abra o teu coração. Mas fale com alguém que junto vão te ajudar. Primeiro. Segundo, se necessário for, ligue mesmo para as autoridades policiais. Que ele esteja exposto. Porque não é justo que um homem abuse de a esposa e de ninguém. Ligue mesmo para as autoridades. Ligue, avise, chame os padrinhos, chame alguém, fale, abre o coração. E conserte o teu casamento.